Olá, meus amados, que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Eu gostaria de chamar você para participar dessa série de ensinamentos que o meu amigo Espírito Santo tem nos concedido. Nós estamos aprendendo sobre 7 decisões que transformam a minha vida, ou 7 decisões que decidem a minha vida. Hoje nós estamos, para a glória de Deus, aprendendo algo que eu acredito que vai mexer com a sua fé, e não só com a sua fé, mas também com todo o seu ser, em nome de Jesus. Não só a sua, mas de todos os que estão aqui, para a glória de Deus. Boa noite, povo de Deus. Boa noite, em nome de... Coloque a mão no seu coração e feche os teus olhos e curva a tua cabeça e diga: Senhor meu Deus, em nome de Jesus, usa vaso de barro para que a excelência da glória seja do Senhor. O teu servo não sabe nada a meu respeito, nem que eu estaria aqui nesta noite. Eu não o avisei, então não tem como ele pregar simplesmente por eu estar aqui. Ele não sabia de nada, mas o Espírito Santo, que estava nesta porta, me esperando chegar, sabe e conhece todo o meu ser. Usa-o agora, por inspiração e revelação, que em nome de Jesus, esta mensagem seja um milagre na minha vida, através da minha vida, em nome de Jesus. Diga: Senhor Espírito Santo, cadeias serão quebradas, laços despedaçados, em nome de Jesus. Deixa eu fazer uma oração. Meu Deus, em nome de Jesus, que esta palavra vá e produza o resultado para o qual ela estará sendo enviada, em nome de Jesus. E você que crê, aplauda Jesus bem forte então. Diga glória a Deus. Sete decisões que decidem a minha vida. 7 decisões que decidem a minha vida. Nós começamos no domingo retrasado e começamos aprendendo no livro de Isaías, capítulo de número 1, versículo 19, onde a Bíblia Sagrada diz assim: se quiserdes e me ouvirdes. Tem tradução que diz: se quiserdes e me obedecerdes. E tem outras traduções que dizem: se quiserdes e me ouvirdes e obedecerdes, comereis o melhor desta terra. Bem, se eu chegar até você e fizer esta pergunta: você quer comer o melhor desta terra? Eu tenho certeza que a sua resposta será: claro que eu quero comer o melhor desta terra. Só que o que é interessante é que o que é melhor desta terra é exatamente a vontade de Deus para você. Diga comigo: o melhor desta terra é a plena vontade de Deus para mim. Mais uma vez, o bem desta terra é a vontade plena de Deus para mim. A Bíblia Sagrada diz, está escrito, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A Bíblia diz que as bênçãos do Senhor enriquecem e não acrescenta dores. A Bíblia Sagrada diz que Deus deseja que você vá bem em todas as coisas. A Bíblia Sagrada diz que Deus faz votos pela minha, pela sua, pela nossa prosperidade. A Bíblia Sagrada diz que Jesus Cristo veio para que tivéssemos uma vida e vida com abundância. É interessante porque a própria palavra de Deus demonstra claramente, independente do lugar, independente do local, ou independente ao meio a quem, onde você colocar a planta dos teus pés, a Bíblia diz que Deus quer que você vá bem.
Então, se eu for referir-se aqui a versículos da vontade de Deus para mim e para você, nós vamos passarmos a noite inteira, porque toda a Bíblia é recheada pela vontade de Deus para mim e pela vontade de Deus para você. O que é mais interessante é que toda a Bíblia é um livro de decisões, toda ela. Todos nós sabemos que a Bíblia é baseada em decisões. A Bíblia diz que essas decisões, que nós podemos chamarmos de livre-arbítrio, Deus nunca força a entrada, Deus nunca jamais vai forçar a porta, pelo contrário, Ele diz assim: eis que estou à porta e bato, se nós abrirmos esta porta, Ele entrará por ela e ceará conosco. Quer dizer, Ele não entra nas nossas vidas de mãos vazias, pelo contrário, a Bíblia Sagrada diz que ninguém sai da sua presença sem que Ele, o Senhor, não venha galardoar ou abençoar. A Bíblia Sagrada diz que Ele nos dará além do que pedimos e além do que pensamos. Bem, é importante nós entendermos isto. Claro que se eu lhe perguntar se você quer comer o melhor dessa terra, com certeza você irá balançar as suas mãos e certamente você irá dizer: sim, claro que eu quero comer o melhor dessa terra. Glória a Deus por isso. E disso eu tenho certeza. Só que para comermos o melhor dessa terra, nós temos que cumprirmos requisitos em que a Bíblia Sagrada registra. Por isso que começamos aprendendo sobre 7 decisões que decidem a minha vida. A Bíblia diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Bem, uma vez que você agora quer, como nós queremos, outra, você empresta os seus ouvidos para ouvir o que Deus tem para você e para sua casa e para sua família, e você se dispõe a obedecer, então certamente, cumprindo esses requisitos da parte de Deus para você, não tem como você não comer o melhor dessa terra. Então daí nós começamos aprendendo sobre essas 7 decisões. A primeira decisão que nós já aprendemos, que também está lá no YouTube, foi: decida edificar a sua fé. Diga comigo: eu preciso edificar a minha fé. Nada é mais importante na vida cristã do que a sua fé. Não há nada tão mais valioso, precioso na sua vida do que a sua fé. A Bíblia Sagrada diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Você pode ser aquela pessoa religiosa, ou seja lá como quer que seja, mas se você não tiver fé do tipo que agrada a Deus. E qual é a fé do tipo que agrada a Deus? É a fé que move a mão de Deus. E qual é a fé que move a mão de Deus? É a fé que está de acordo com a palavra de Deus. Você tem que entender que Deus só faz aquilo que Ele fala. O que foi que eu disse? Deus só faz aquilo que Ele fala. Você precisa atentar para isso. Por isso que Deus vai atribuir o tomar posse da fé por meio da sua palavra. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Por que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus? Porque Deus só faz aquilo que Ele fala. Se Deus diz que Ele proveu a cura, então cabe a mim, cabe a você crermos e vivermos de acordo com o que Ele diz. Se Ele diz que prover a libertação, basta-nos que também venhamos a crer e andarmos de acordo com o que Ele diz. Se Ele diz que prover prosperidade, independente da circunstância, da situação, que Ele é Deus para preparar uma mesa no deserto, então basta nos deixarmos de andarmos pelo que os nossos olhos veem e começarmos a andarmos pelo que cremos. Então a primeira coisa que nós aprendemos, e a primeira decisão, é: decida edificar a sua fé. Não existe nada do qual você deve ser perito do que exatamente ser pela fé. Por quê? Porque a Bíblia Sagrada atribui curas de todos os tipos, milagres de todos os tipos, única e exclusivamente pelo uso da fé. A fé é a moeda de Deus. Então, quando você entende que é necessário edificar a sua fé,
E como é que nós edificamos a nossa fé? Aí nós aprendemos, existem somente 3 meios, nem 4, nem 5, nem 6. E é simples, você edifica a sua fé através da meditação da palavra. Quando você se alimenta da palavra, o Senhor Jesus usou o que o próprio Moisés também falou para Israel. Uma certa vez Moisés reuniu toda a multidão, e Moisés, olhando para todos, disse que não só de pão viveria o homem, mas de toda palavra de Deus. Então, quando você medita na palavra, ela te é como um alimento, como um fortalecimento. E logo depois Jesus também vai dizer que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Veja que o apóstolo Paulo vai dizer: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E aonde é que está o poder de Deus? Na palavra de Deus. O Senhor Jesus Cristo, em uma certa vez ele disse: errais vós em não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Veja que Paulo diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Para quê? Está escrito: para que suportais as astutas ciladas do diabo, e uma vez tendo feito tudo, permanecer firme na fé. Então a primeira coisa que você tem que entender: se você verdadeiramente no seu coração, você toma uma decisão, a partir de hoje eu vou edificar a minha fé, então eu vou ter uma leitura diária da palavra de Deus. Segunda coisa que edifica a sua fé: a oração. Por que o Senhor colocou a oração em segundo plano? Não seria melhor o Senhor inverter? Seria melhor o Senhor colocar assim: primeiro, para se edificar a fé, você tem que orar. Não pode. Você só pode começar a levar uma vida de oração quando você entender que oração não é um monólogo. O que é um monólogo? É onde só uma pessoa fala. A oração é um diálogo. E como é que eu vou dialogar com Deus? Só tem um meio: através da palavra de Deus. Quando você lê toda a Bíblia, 83.276 versículos, todas as orações que foram feitas desde os primórdios, quando lá em Gênesis a Bíblia diz que o homem, já não suportando tanta luta, e está lá escrito no livro de Gênesis, então intentou o homem falar com Deus, orar ao Senhor. Quando você entende que todas as orações que foram feitas a Deus foi através da palavra de Deus. Eles diziam: lembra-te, Senhor, porque tu falastes aos teus santos. Sempre eles falavam com Deus acerca do que Deus tinha falado. Então a segunda forma que você tem de edificar a sua fé é por meio da oração. Terceiro, por meio do jejum. O jejum não pode ser um pensamento de troca. Sim, a partir de hoje eu vou jejuar por isso ou por aquilo. Não. O jejum, ele mortifica a carne. O jejum é um ato de humilhação, de sujeição. É de se sujeitar, de se humilhar diante de Deus. Por quê? Porque não tem nada melhor que nós amemos do que comer. E quando você deixa de se alimentar, você está dizendo não diretamente para a sua natureza. Você está dizendo não para o seu corpo. Uma vez que agora o seu corpo vai perder as forças. E quando ele perde as forças, é como que Jesus, que sentindo fome, logo foi tentado pelo diabo. Porém você vai estar fraco na carne, mas forte no espírito. E quando você jejua, quando você abre o seu coração para Deus, quando você vai até ao Senhor nosso Deus, através da meditação da palavra, através da sua vida de oração e através do seu jejum, pode ter certeza de uma coisa: você está edificando a sua fé. Bem, essa foi a primeira parte que está lá no YouTube, bem explicado, mais do que aqui, que eu estou só fazendo um resumo muito simples. Então nós vamos passarmos agora para a segunda parte do que nós estamos aprendendo
aqui no livro de Eclesiastes, que é a segunda decisão que decidem a nossa vida. Eclesiastes capítulo de número 7. Eclesiastes capítulo de número 7, versículo de número 3. Eclesiastes capítulo 7, versículo de número 3. Diz assim: melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. Eu vou ler de novo em nome de Jesus. Pastor, mas espera ainda, o senhor está lendo errado. Não, calma, espera ainda. Vamos ler de novo. Eclesiastes capítulo 7, versículo 3. Diz assim: melhor é a mágoa do que o riso. Olhe para cá, por gentileza. Dá para você imaginar? De repente alguém lhe fez um mal muito grande. Você confiou naquela pessoa, você se doou pelaquela pessoa, você até dinheiro emprestou. Você emprestou o seu cartão de crédito, você abriu a porta da sua casa para aquela pessoa, você colocou aquela pessoa dentro da sua casa. Bem, você fez todas as benfeitorias para aquela pessoa. Só que de repente esta pessoa, ela tem uma certa atitude que acaba que lhe machuca, que lhe magoa, que lhe ressente, que lhe entristece, que lhe abate, que lhe desmotiva. E agora de repente você fica sabendo, de repente essa pessoa traiu a sua confiança, de repente essa pessoa saiu falando mal de você, de repente essa pessoa comprou e não pagou e nem quer pagar, ainda se esconde, nem atende a ligação, nem responde o seu WhatsApp quando você manda. De repente essa pessoa simplesmente, ela decidiu ser ruim para você. E o que foi que aconteceu? Ora, claro, nós somos seres humanos. Às vezes nós, sem percebermos, não guardamos o nosso coração. E logo o inimigo, Satanás, o diabo, sabendo que a rixa, sabendo que a mágoa, sabendo que o ódio, sabendo que toda raiz de amargura destrói-nos perante o Senhor, o que ele tenta fazer? Tenta colocar ódio no seu coração, mágoa no seu coração. Bem, agora você está chateado com aquela pessoa, você está com raiva dela. Olha, eu não aguento nem olhar para a cara daquela criatura, só em ouvir falar o nome dela já me dá nojo, me dá vontade de provocar. Olha, para falar a verdade, é ela lá, eu aqui, eu não quero o mal dela, não quero o mal dele, mas olha, para falar a verdade, quer dizer, você meio que fantasia a coisa, mesmo que você tenta pintar uma figura de que possivelmente você possa ter perdoado. Só que você tem que entender que o ato de evitar já é uma demonstração que você não perdoou. Mas só que você está certo do que você está sentindo, porque a pessoa te ofendeu, a pessoa te caluniou, a pessoa te traiu, a pessoa te fez o mal. Então você está certo, seguro que sim, que você tem todo motivo para estar rangendo os dentes. Tudo bem. E aí de repente você decide ler a Bíblia. Senhor, fala comigo, eu preciso ouvir a tua voz. E aí você abre a Bíblia em Eclesiastes capítulo 7, versículo 3, em que está escrito: melhor é a mágoa do que a alegria. Na mesma hora você diz: está vendo como eu tenho razão? Olha o que Deus está dizendo. Deus está dizendo que é melhor eu ser uma pessoa magoada, eu ser uma pessoa ressentida, eu ser uma pessoa que não perdoa. Para pensar. Pensa comigo. Se pessoas que chegam até você e dizem que você tem que perdoar, você luta em dizer que não tem que perdoar coisa nenhuma, porque não foi eu que errei. Quem errou foi fulano, quem errou foi o Beltrano, quem fez o que fez foi Cicrano, eu não fiz nada, pelo contrário, eu ainda estou saindo de ruim nessa história. Está pensando o quê? E aí de repente, você já tem essa luta de não aceitar, em não querer perdoar. E aí de repente você lê na Bíblia, em que o próprio Deus diz que é melhor a mágoa do que a alegria. É um prato cheio. Agora é que você vai sair dizendo para todo mundo: está vendo como eu não tenho que perdoar? Está vendo?
Eu não tenho que perdoar coisa nenhuma. Olha o que Deus está dizendo aí, ó. Deus está dizendo que é melhor a mágoa. Então, se Deus está dizendo, é porque Deus sabe que o que fizeram comigo foi injusto. Saírem falando de mim não foi justo. Está vendo aí, ó? Eu não sei para quem Deus está falando, mas eu estou me arrupiando todinho que isso é recado de Deus para você. Está vendo, ó? Está aqui escrito, ó. Ó, olha o que Deus diz, ó, está aqui, ó, melhor é a mágoa, melhor é ser uma pessoa ressentida, melhor é ser uma pessoa intrigada, melhor é ser uma pessoa magoada, melhor é ser, ó, está vendo aqui, do que o riso, do que a alegria. Para pensar, pensa comigo, já uma luta em não querer perdoar, porque a nossa carne traz consigo justamente o ato da rebeldia. E que rebeldia é essa? De tudo o contrário que a palavra de Deus diz. Tudo. Deus nos pede para ser santo, a carne luta para sermos pecador. Deus nos pede para manter uma mente sã, a nossa mente luta em só pensar coisa ruim. Aí de repente agora você passa pelo que passa, fizeram o que fizeram com você, você está ressentido, você está magoado, você está, sabe, só Deus. E aí você lê esse versículo aqui: melhor é a mágoa do que o riso. O que você faz então agora? Você já estava procurando um fio de cabelo para não perdoar, um motivo para não relevar a fraqueza do fraco, um motivo. E você lê na própria Bíblia isso. Pensa comigo, o que você acha que agora ia acontecer? Você lendo esse versículo, vamos ser sinceros, só entre nós aqui, vamos lá. O que agora iria se passar dentro de você? Você iria ou não iria, ao ler este versículo, se sentir mais seguro em não perdoar? Porque é o próprio Deus dizendo, melhor é a mágoa. Melhor é uma pessoa magoada, melhor é uma pessoa ressentida, melhor é uma pessoa com ódio, melhor é uma pessoa que não perdoa do que uma pessoa feliz. É interessante, né? Eu quero que você pare para pensar, pense um pouco comigo em nome de Jesus. Eu estou lhe trazendo uma complexidade da palavra. Eu queria que você entrasse comigo no que Deus está falando com você. Quem foi que te feriu? Quem foi que te ofendeu? Quem foi que te traiu? Quem foi que te acusou? Quem foi que te apontou? Quem foi que te denunciou? Quem foi que te rejeitou? Quem foi que menosprezou você? Quem foi que inferiorizou você? Quem foi? Quem foi essa pessoa? E você tem um prato cheio agora, porque você já tem o que aquela pessoa fez com você, que já faz você ranger os dentes. E agora você ainda tem escrito na Bíblia que é melhor a mágoa do que a alegria. O que você quer mais? Fica ou não fica mais fácil não perdoar? Fica ou não fica? Fica. Porque não sou eu quem vou estar lhe dizendo isso. Não é um comedor de farinha que vai estar chegando para a irmã e vai estar dizendo, não perdoa não, ó. Não, é o próprio Deus. Porque esse livro que você está lendo, quem foi que o escreveu por inspiração? O próprio Deus. E de repente você já tem seus motivos em não querer perdoar. E de repente está lá escrito, melhor é uma pessoa magoada, melhor é uma pessoa com ódio, melhor é uma pessoa, e de repente, opa, está aqui, ó, Deus está falando comigo, então a partir de agora é que eu não perdoo mesmo. Por quê? Porque agora é Deus que está dizendo para mim não perdoar. Interessante, né, esse versículo? Para pensar, pensa comigo. Só que deixa eu te dizer uma coisa. Vamos aqui em nome de Jesus vermos da seguinte forma. Será que tem lógica o que você acabou de ler? Pelo que nós conhecemos de Deus, você acha que Deus quer que você seja uma pessoa magoada? Olha para mim. Vamos conversar pelo Espírito Santo. Você acha que Deus quer, pelo que você conhece da pessoa do Senhor Jesus, que foi perseguido, caluniado, difamado, crucificado, cuspido, morto,
e que lá na cruz ele olhou e disse: Pai, perdoai porque eles não sabem o que fazem. Chegou ao extremo do que fizeram com ele, o extremo do extremo, e ele ainda vai dizer: Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Do Espírito Santo, em que a Bíblia diz que os seus dons, um dos principais é o amor. Do próprio Deus, em que a Bíblia diz que Deus é amor. Então vem, preste atenção. Pelo que nós conhecemos dos três, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, você acha que Deus, Ele não quer que você perdoe? Você acha que Deus quer que você seja uma pessoa magoada, ressentida, ferida, oprimida, deprimida? Você acha que Deus quer isso para você? Vamos lá, pensa comigo em nome de Jesus. Só que de repente você acabou de ler o que você leu, você acabou de ver aí na sua Bíblia que está escrito que melhor é a mágoa do que a alegria. Não tem lógica. Nós lendo esse versículo, nós já percebemos que tem alguma coisinha aí por detrás, porque Deus nunca ia chegar para mim e ia dizer isso: Ei, Onassis, é melhor que você continue magoado, é melhor que você continue ressentido, isso, continua odiando essa pessoa, isso vai te fazer um bem tão grande, rapaz. Olha, você não sabe o bem que você vai estar fazendo. Já imaginou? Todos os dias você tomar o veneno da mágoa, todos os dias você tomar o veneno do ódio, todos os dias você tomar o veneno da intriga, da desavença. Rapaz, isso vai te fazer um bem danado, rapaz. Tem lógica uma coisa dessa? Para pensar. O que nós sabemos a respeito de Deus sobre o perdão? Bem, nós sabemos que Ele mesmo diz para perdoarmos sem olharmos a quem. Deus nos pede que ignoremos a fraqueza dos fracos, não que sejamos mais fortes do que eles. Mas a Bíblia Sagrada diz que uma vez que a palavra nos foi revelada, uma vez que é a você que Deus está falando, então não é de outrem que Deus espera atitude, não. Deus espera de você, porque é a você que Deus está falando. Então não adianta você ficar naquele pensamento que só falo se o fulano falar, e se não falar eu não quero saber também. Não adianta, não parte daí, porque é a você que Deus está falando. É a você quem Deus está falando. O que é interessante, você sabe o que é? É que se nós lemos nessa tradução, nós vamos ficar perdidos. Só que deixa eu te falar uma coisa em nome de Jesus. Eu trouxe toda essa complexidade para que você adentrasse comigo nesse versículo. Porque pensa comigo, melhor é a mágoa do que a alegria, do que o riso? Bem, todos nós sabemos que a nossa Bíblia, ela foi traduzida pelos jesuítas. Jesuítas esses católicos, ortodoxos, romanos daquele tempo, e que a única maneira de se aprisionar em uma pessoa era aprisioná-la na falta do conhecimento. Imagine comigo, você acha que uma pessoa magoada, ressentida, você acha que uma pessoa dessa é feliz? Você acha que uma pessoa magoada, ressentida, com ódio, com raiva, e ela ter tanto maquiar? Não tenho mágoa nenhuma, nem ódio, não, Deus me livre. Deus me livre, não, mágoa é uma coisa muito pesada. Mas espera ainda, você acha que mesmo assim, você acha que Deus está satisfeito com uma pessoa dessa? Evitar de falar com seu pai? Não, é só meu pai mesmo. Você acha que Deus está feliz com uma pessoa dessa? Sendo que você escolhe a cor da parede da sua casa, o carro que você quer e a casa que quer morar, até a roupa para vestir é você que escolhe. Tudo que você quer é você que escolhe. Até o lugar que você escolheu para sentar foi você que escolheu, está aí agora. E aí você entende que teus pais, quem foi que escolheu? Foi você ou foi Deus para você? Se você não aceita teus pais, você está dizendo que o errado é Deus. Você está dizendo que Deus errou quando lhe deu os seus pais. Porque quem foi que escolheu os seus pais para você? Nisso não estou ouvindo não.
Quem foi que escolheu? Foi você que escolheu? Unidunité, o pai escolhido e a mãe escolhida é você. Alguém aqui escolheu seus pais? Pastor, eu escolhi sim, pastor. Bem, eu não consegui, não teve como, porque quem escolheu os pais para mim foi Deus. Se eles foram bons pais ou maus pais, aí não me cabe. Eles mesmos darão conta de si mesmos a Deus. Como eles assumiram a paternidade e como eles me encaminharam nos caminhos de Deus ou não. Aí é entre eles e Deus. Aí é outros 500. Mas para pensar. Pensa comigo em nome de Jesus. Você acha que Deus está satisfeito, está feliz, porque você não conversa com seu irmão? E você tem motivo, sim, claro que você tem seus motivos. Mas você acha que Deus está concordando com isso? Você acha que Deus está dizendo, nossa, eu estou tão feliz porque você está agindo assim, nossa, você é um exemplo de discípulo. Olha, filho melhor do que você eu não posso ter. Aqui no céu eu quero exatamente uma pessoa, exatamente como você aqui. Isso, que evita, que não fala. Não, perdoar você até diz que perdoou. Mas você sabe que não é só o abrir da boca, tem que demonstrar com atitudes e comportamentos. Bem, pensa comigo. Agora nós somos leigos, com todo respeito, ignorantes. Não sabemos de nada. A Bíblia está acabando de chegar, irmã Ângela. E de repente, como é que você mantém uma pessoa escrava? Bem, você escraviza uma pessoa roubando dela o direito do conhecimento. Não tem outra melhor maneira do que essa não. Você aprisiona uma pessoa roubando dela o direito ao conhecimento. Então o que é que você vai fazer? Você vai chegar para as pessoas e vai colocar essa tradução: melhor é a mágoa do que o riso, do que a alegria. E sem você perceber, você já tem uma rixa com fulano, cicrano e beltrano. O que que você vai fazer? Você vai permanecer com essa rixa ou você vai perdoar depois que ouviu o que ouviu? Pronto, perdoar. Bem, e agora eu lhe pergunto, como é que você iria ficar diante de Deus? Você na sua fé, na sua crença, você estaria fazendo certo ou errado, uma vez que eu lhe ensinei que é melhor a mágoa do que a alegria? Na sua mente, você acha que vai estar fazendo o quê? O certo, não é verdade? É, porque eu lhe ensinei que melhor é a mágoa do que o riso. Então para você está certo. Quem chegar para você e dizer assim, fulano, por que você não releva? Por que você não esquece isso? Por que você não perdoa? Não, porque o pregador lá no altar disse que é melhor a mágoa do que a alegria, viu? Foi Deus quem disse isso. Então eu estou fazendo a vontade de Deus. Deus quer que eu não perdoe, então eu não perdoo e pronto, acabou-se. Na sua mente, você vai estar fazendo o quê? O correto, o certo. Na sua mente você está correto, você está certo, certíssimo. Só que deixa eu te falar uma coisa. Só que no original, não é isso que está escrito. No original mesmo, na tradução original bíblica, não está escrito que melhor é a mágoa, o ódio, o rancor, do que a alegria. Porque não tem lógica. Eu nunca vi uma pessoa magoada falar de uma mágoa, de um ressentimento sofrido, sorrindo. Você já viu? Você já viu uma pessoa que está passando por um momento de mágoa, ressentimento, traição, seja o que for, ela, eu estou tão feliz. Ai, como eu estou feliz. Por que você está feliz? Eu estou satisfeito demais. Por quê? Porque a pessoa me magoou tanto, eu estou tão feliz. Alguém aqui já viu isso? Porque a própria mágoa é um veneno. A Bíblia diz que um coração triste desformoseia o rosto. A Bíblia diz que um coração triste resseca até os ossos. A Bíblia diz isso. Se você não sabe, você não precisa ficar com virose ou qualquer tipo de que seja qual for para ficar doente, não. Basta você ter um coração que não perdoa, é o suficiente. Se você não sabe, uma das grandes causas de enfermidades não ser diagnosticada pelos médicos vem por conta de sentimentos. Mágoa, ódio, ira, rancor, tristeza, angústia e tanta coisa mais. Você bate de médico a médico, para cima e para baixo, faz toda a bateria de exame, você está sentindo o que está sentindo, gastando até de onde não tem, coçando a cabeça sem ter resposta,
E aí de repente você nem entende que é por conta disso. Você não entende que é por conta disso. Mas você se mantém firme. A questão aqui é a seguinte, para nós terminarmos. Então como é que é essa tradução mesmo? O que na verdade era para estar escrito nas nossas Bíblias? Que é a tradução original. Bem, a tradução original diz assim, preste bem atenção. Melhor é a dor ou a tristeza. Melhor é a dor do que a alegria. Porque na dor a pessoa se transforma para melhor. Eu vou ler de novo. Olha o que está escrito no original mesmo. Olha como muda de sentido. Olha o que ele vai dizer. Melhor é a dor ou a tristeza do que a alegria. Porque na tristeza, na dor, a pessoa se transforma para melhor. Você pode repetir comigo agora em nome de Jesus? Vamos lá? Melhor é a dor do que a alegria. Porque na dor, o homem se transforma para melhor. Diga, o homem se transforma para melhor. Agora olha para cá em nome de Jesus. Olha o que Deus está dizendo. Todos nós talvez pensaríamos assim, não, mas espera ainda. Melhor é a dor do que a alegria? Mas como assim? Não estou entendendo. Não é melhor estar feliz, estar alegre, estar contente, estar sorridente? Bem, a alegria já é o resultado de quem um dia esteve triste. Estar feliz é o resultado de quem um dia esteve abatido. É isso que você tem que começar a entender. Quando Eclesiastes diz, melhor é a dor do que a alegria, porque na dor o homem tem a ressignificar a sua história. Então a segunda decisão que Deus lhe manda você tomar pelo Espírito Santo de Deus é: ressignifique a sua vida. Eu vou repetir. A segunda decisão, a primeira é edificar a sua fé. A segunda é: decida ressignificar a sua história, ou ressignificar a sua vida. Olhe para cá, por gentileza, em nome de Jesus. Diga comigo: quem vê feito acha que foi fácil. Não é verdade? Preste atenção. É bom ou não é chegar numa igreja, friozinho gostoso, não tem calor, não tem aquele suor pingando, ar-condicionado, glória a Deus, logo logo eu creio que Deus já tem enviado as poltronas, aí é que vai ficar bom mesmo. É bom ou não é? Sim ou não? Sim ou não? Sim, amém, glória a Deus por isso, glória a Deus. Mas só que é interessante que, se nós colocarmos na ponta do lápis, dá para imaginar o quanto isso custou para chegarmos até aqui? Mas qualquer um poderia dizer assim: olha só, a igreja com ar-condicionado, amém, glória a Deus. Mas por detrás das cortinas, será que foi tão fácil assim? Será que foi só estralar de dedo, já estava na esquina, vou lá pegar, ninguém quer, jogaram fora, e de repente pronto e acabou-se? Claro que não. É interessante, o que eu estou lhe dizendo aqui é que também outro exemplo simples. Quando você olha para mim, microfone na mão, falando bem, para a glória de Deus, amém, Jesus, ou glória, de tudo que você quiser aprender na Bíblia, eu sei, não importa, seja o que for, eu sei, ao menos um pouco, o Espírito Santo já tem me ensinado, não estou me gabando, estou lhe dando um testemunho para glorificar o nome de Jesus. E de repente você diz assim: nossa, como esse homem fala bem, ou como esse homem é sábio. Amém, glória a Deus. Quando pessoas dizem isso, você sabe o que é que eu digo? Eu digo: o meu amigo Espírito Santo é bom. Qualquer pessoa que chegar para mim e me elogiar, seja em que área que for, no que seja o que for, nossa, mas o senhor ora muito. Meu amigo Espírito Santo é bom.
Nossa, como meu amigo Espírito Santo é bom. Por quê? Porque eu sei quem eu era, sei de onde eu vim, e sei que não foi fácil chegar até aqui. E sei o quanto que isso me custou. Você olhando daí para cá, de repente você diz: nossa, olha só, um pastor, glória a Deus, amém. Mas será que você conseguiria me ver com armas no cós? Uma 765, um 22 alemão e um 38 desse lado? Porque é assim que eu andava. Será que você conseguiria me ver de bar em bar bebendo feito um cachorro? Porque é assim que eu andava. Ficava nas calçadas, bêbado. Será que você conseguiria me ver pegando coxias de cigarro, esperando pessoas jogar cigarro no chão? Porque eu não tinha para comprar, eu esperava o povo jogar a coxia para me fumar ao menos a coxia do cigarro. Porque é assim que eu era. Agora dá para você imaginar, será que foi fácil largar a bebida, o cigarro, a vida que eu levava? Ou será que, para a glória de Deus, é claro, será que isso para mim foi ou não foi difícil? Só que quando a gente vê pronto, a gente acha que foi fácil. Será que isso foi ou não foi difícil? Eu posso lhe dar um testemunho meu? Nossa, não só foi difícil, como ainda é difícil. Mas por quê? Porque eu ainda estou vivo. E a Bíblia diz que aquele que está de pé, cuide para que não caia. Pelo que eu sei, as coisas que eu praticava no passado, eu ainda tenho acesso. Eu posso sair daqui, estar amarrado em nome de Jesus e ir para o primeiro bar. E aí? Eu posso sim ir procurar uma boca de fumo e voltar a ser quem eu era. Quer dizer, tudo que eu fazia antes, ainda eu tenho acesso. Todas essas coisas ainda para mim são lícitas. Mas qual é a diferença? Sabe qual é a diferença? É porque a dor, ela tem a ressignificar a vida de uma pessoa. E o que significa ressignificar a vida de uma pessoa? Ela dá sentido à vida. Uma vez, uma pessoa me fez uma pergunta, irmãozão. E a pergunta é esta, e tem pessoas que não têm resposta. Eu me lembro que eu saí daqui da igreja e eu fui com a minha esposa para um restaurante. Fui eu e a Ticiana. E quando lá chegamos, tinha uns parentes dela. E um dos parentes já estava meio, sabe? E pensando ele, queria passar a perna em mim, ele perguntou: qual é o sentido da vida? A pergunta é boa, não é? Mas a resposta é tão simples, mais simples do que o ar que se respira. Ele olhou para mim e perguntou: qual é o sentido da vida? Estava bem meladão ele. Qual é o sentido da vida? E estavam ali os familiares dele, os filhos dele, a esposa dele. Eu olhei para ele e disse assim: propósito. Porque nenhuma vida é vida se não tiver um propósito. O sentido da vida é você dar a ela um propósito. Se você não quer e nem sabe o que quer, então você deixa a sua vida te levar. Não importa onde você vai chegar, porque você não tem um propósito. O sentido da vida é um propósito. Você se levanta por um propósito, você vai para a faculdade por um propósito, você se casa por um propósito, você tem filhos por um propósito. Tudo que você faz nesta vida tem que ter um propósito. Esse é o sentido da vida. E quando você para e pensa: o que é que eu estou fazendo da minha vida? E o que é que eu estou causando a ela? Então você para e pensa: espera ainda, será que realmente eu tenho feito bem a mim mesmo? Será que eu tenho feito bem a mim mesmo? Ou será que eu tenho sido mal comigo mesmo?
Será que eu não tenho sido ou esteja sendo cruel comigo mesmo? Para pensar. Conselhos para você não adianta, porque você já recebeu tanto conselho que você já sabe de cor e decorado. Você só diz que vai mudar quando você faz uma besteira muito grande. Aí você diz que vai mudar, porque bate na consciência, mas é momentâneo, é passageiro, que logo depois você volta a fazer tudo de novo. É só passageiro. Você é pego na mentira, fica com vergonha, você promete de pé junto que nunca mais vai mentir. Passa-se uns dias, uma semana, um mês, você esquece que mentiu, volta a mentir de novo. Para pensar. O pior mal que uma pessoa pode fazer, ela não faz para ninguém não, ela faz para ela mesma. Esse é o pior mal que um ser humano pode fazer para si próprio. Quando a Bíblia Sagrada diz que melhor é a dor do que a alegria, porque na dor, está lá escrito no original, ela tende a transformar a sua vida. Com certeza eu não estaria mais vivo se eu tivesse continuado na vida que eu levava, mas eu tenho certeza plena. Olhe como eu tenho certeza, tanto eu tenho certeza que no meu rosto tem um sinal, que não é sinal não, isso aqui é o cano de um revólver, que o cabo atirou para cima e disse: eu não vou te matar, mas vou deixar uma marca, para toda vez que tu se olhar no espelho, tu se lembrar. E toda vez que eu vou no espelho, que eu olho, eu me lembro do cano daquele revólver. Com certeza tinha findado ali mesmo, tinha se acabado por ali mesmo. Ora, mas eu tenho certeza plena, se não fosse naquela noite não ia demorar muito não. Só que aí quando você entende que a dor não é tua inimiga, a dor não é tua inimiga. Às vezes você diz assim: nossa, eu estou com uma dor de cabeça tão grande. Bem, essa dor de cabeça, que às vezes você precisa dar uma certa atenção, muitas vezes você pensa que é tua inimiga porque é dor, é chata, mas na verdade ela está querendo dizer que tem alguma coisa fora do lugar no seu corpo. É uma dor de barriga. Nossa, eu estou com uma dor de barriga, um negócio ruim. Mas espera ainda, a pior doença é aquela que silenciosamente mata, e quando é descoberto já não tem mais jeito. Essa é a das piores doenças que existe. Mas aquela que se apresenta, aquela que você sente, é uma dor na coluna, é uma dor na perna, é uma dor de cabeça, é uma dor no braço, é uma dor no ombro, e você vai no médico, o médico: é isso daqui, e você tem a diagnosticar, você diz assim: uau, como pode? Se eu não tivesse sentido essa dor, eu nunca ia saber o que é que eu tinha. É assim ou não é? É desse jeito. Só que as pessoas, elas não entendem isso. Elas não entendem isso. Em outras palavras, a Bíblia diz que a dor é melhor do que a alegria. Mas por que a dor é melhor do que a alegria? Primeiro, porque na dor ressignificamos a nossa vida. Nós verdadeiramente damos um sentido a ela. Nós damos um sentido a ela. Que tipo de pai você vai ser? Ou que tipo de pai ou mãe você está sendo? Que tipo de pessoa você vai ser ou que você está sendo? E tanta coisa mais, dando a ela um verdadeiro sentido para vencer. Quando você tem a ressignificar a sua vida, quando você entende que Deus, não sou eu que digo não, é Deus quem diz que é melhor a dor do que a alegria, porque a alegria é a recompensa de um dia quem esteve com dor. O que a Bíblia Sagrada diz? Está escrito: aquele que semeia com lágrimas, não é com felicidade não, não é com alegria não, é com lágrima. Aquele que semeia com lágrima, a Bíblia diz que voltará com os seus molhos com alegria. Com alegria. Então você veja que aquele que semeia com lágrima. Por que o Senhor diz isso, meu pastor? Porque uma pessoa como Jacó, por exemplo, Jacó, usurpador, enganador, mentiroso, trapaceiro. Agora diz a Bíblia que o seu irmão está vindo para matá-lo. A Bíblia diz que ele então toma uma decisão. Sabe de uma coisa? É tudo ou tudo. E a Bíblia diz que ele passa a noite orando, lutando com Deus.
Ninguém pode vencer Deus. Mas Deus quer ver a tua insistência, a tua persistência, o que realmente você está disposto a largar ou deixar de ser para Deus te abençoar. E de repente a Bíblia diz que agora estava amanhecendo o dia e o anjo diz: deixa-me eu ir, porque o dia já chega. E Jacó disse: eu não te largo enquanto o Senhor não me abençoar. E a Bíblia diz, está escrito que o anjo, na sua última tentativa, o que é que ele fez? Já sei, eu vou fazer ele sentir dor. E a Bíblia diz então que ele toca na sua juntura da sua coxa. Dá para você imaginar essa dor? Alguém aqui já sentiu cãibra? Estava dormindo e sentiu? Rapaz, você só falta morrer. Você só falta morrer. Você está sentado numa mesa ali, sentado na cadeira, de repente aquela cãibra, você sai todo duro. Não imaginar, pensa comigo. Tocaram na juntura da coxa de Jacó. Rapaz, aquilo foi dor demais, rapaz. Ele poderia ter largado, ele poderia ter saltado por conta da dor, só que ele, Jacó, não soltou o anjo. Sabe por quê? Porque ele não transformou a dor maior do que a vontade de vencer. Quem transforma a dor, a luta, maior do que a vontade de vencer, são os que desistem, são os que puxam freio de mão, são aqueles dos tempos dos medianitas, no tempo de Gideão, são aqueles em que infelizmente no campo de batalha, Deus não pode contar. E aí sabe o que é que Deus manda dizer? Covardes e medrosos vão para casa. Deus não faz acepção de ninguém para salvação, não. Não faz não. A Bíblia diz que havia um condenado à morte na cruz, ao lado de Jesus, e ele disse: mestre, quando o Senhor chegar no paraíso, o Senhor se lembra de mim? Jesus olhou para ele e disse: calma, depende, primeiro você tem que descer da cruz, ser o melhor crente que puder ser, depois você vai ser salvo, amém? Não, Deus olhou para ele, não quis nem saber o que é que ele tinha feito. Jesus olhou para ele e disse: ainda tu estarás comigo no paraíso, porque para salvação Deus não faz acepção. Mas meu irmão, com todo respeito, para Deus usar, Deus não usa nem covarde nem medroso. No livro de Miqueias, a Bíblia Sagrada diz, está escrito: porque eu sei, diz o Senhor, quem realmente em mim confia. Não é só de boca não, é com atitudes e comportamento. É aquela pessoa que realmente sabe o que na verdade vale a pena lutar. Jacó poderia ter largado, poderia. Jacó poderia ter desistido, poderia. Poderia ter jogado tudo para cima, poderia. Porque eu tenho certeza que aquilo ali, meu irmão, foi para ele largar mesmo. Porque ou ele ficava com a dor, ai, ou ele então disse assim: rapaz, sabe de uma coisa? É muito mais importante a bênção do que eu me agarrar com a dor. Mas tem gente que quer se agarrar com a dor. Tem gente que quer desistir de lutar pelo filho. Tem gente que quer desistir de lutar para o pagamento de uma dívida. Tem gente que quer desistir por conta de que está difícil ganhar aquela causa na justiça. Quer dizer, tem gente que quer desistir por tudo e por todos. Mas quando você transforma verdadeiramente no seu coração a vontade de vencer maior do que a dor, meu irmão, aí é outra coisa. Aí é Deus dizendo: conta comigo que eu estou contigo, e estou contigo e não abro. Estou contigo e não abro. Mas quando você, me perdoe, quando você não entende em que a dor não é tua inimiga, a dor tem a ressignificar a tua vida. Se você não sabe, a Bíblia diz que a dor, uma vez encarada com os bons olhos, ela não é nossa inimiga. Terceiro, a dor, embora dolorosa, pode ser uma ferramenta valiosa para o crescimento pessoal e espiritual. Por isso que a Bíblia diz que a dor é melhor do que a alegria. Mas por que a dor é melhor do que a alegria? Porque na dor a pessoa se transforma para melhor. Na dor a pessoa se transforma para melhor, sabe? Ela se transforma para melhor. Para terminar, a Bíblia diz que a dor pode ser vista como uma oportunidade para crescer. Estão te humilhando? Uma certa vez uma irmã chegou para mim que se colocasse uma marcha fúnebre dava certinho.
E ela chegou com a cara de defunta, sabe? De que só faltou estar enterrada e sepultada e fedendo no caixão. E ela chegou para mim, me lembro como se fosse hoje: ô pastor do céu. E eu disse: pois não, minha irmã, uma senhora já. Ô pastor, eu não sei o que é que eu faça, pastor. Sabe o que é interessante? É que tem pessoas que elas não querem contar os seus problemas, irmã Ângela. Tem pessoas que elas querem que a gente apoie. Tem pessoas que elas gostam de viver da comiseração, da pena dos outros. Sabe, irmão Antônio? Tem gente que é assim. Tem gente que ela diz assim: não, mas eu não tenho que perdoar. E Deus diz: perdoe. Não, não é por aí. E essa irmã chegou para mim, para terminar: ô pastor do céu, uma senhora, mais ou menos como uma senhora, com todo respeito à idade, 50, 40 anos. Ô pastor do céu. O que foi, minha irmã? Ô pastor, eu não sei mais o que é que eu faço não, pastor. O que foi, minha irmã? Eu pensei, morreu. É tanta humilhação, pastor. Irmão, o que está acontecendo, minha irmã? Pastor, é muito difícil o senhor ouvir o que eu escuto do meu próprio filho, pastor. Pastor, olha, pastor, eu não pego nada que é de ninguém. Aí a pessoa começa a se explicar: não pego nada de ninguém. Pastor, olha, só porque meu filho me ajuda no aluguel. Pastor, ele me faz passar tanta humilhação. Ele sabe que o meu aluguel é dia tal. E pastor, ele ganha antes disso, pastor. Mas eu tenho que estar me pedindo, eu tenho que estar me humilhando, pastor. Ele vai me deixar o dinheiro só depois, pastor. E o dono da casa fica me perturbando. Eu não aguento uma vida dessa não, pastor. Pastor, o que é que você acha que eu tenho que fazer, pastor? Eu olhei para ela e disse assim: morrer. Ela tem que morrer. Morrer. Sabe o que é morrer? Só tem que morrer. Morra, minha irmã. Olha que coisa boa. A senhora morrendo, primeiro, se a senhora não tiver plano funerário, é bom que a senhora vai deixar dívida para os outros. Então vai ter que arrumar um jeito para arrumar dinheiro para poder pagar o caixão para lhe enterrar. Porque gente morta na terra fede, minha irmã. Fede que não é brincadeira. Então só tem que morrer. Que isso, pastor? Pelo amor de Deus, pastor, está amarrado, pastor. Onde isso, minha irmã? A senhora não está dizendo que não aguenta tanta humilhação? Eu estou lhe dando um remédio, morrer. Será que quer morrer de quê? Eu posso até lhe dar umas opções. Como é que a senhora pode morrer rápido e ligeira? Só não vou dizer debaixo do trem, porque aí pode ficar difícil, que ninguém vai poder ver nada. Aí o caixão vai estar fechado. O senhor falou isso para ela? Falei. Ora, mas se eu não falei, quem me conhece sabe que eu falo mesmo. Você não transforma o forte alimentando a fraqueza, não. Até onde eu sei, esse não é o remédio, não. Ela olhou para mim e disse: não, pastor, pelo amor de Deus. Eu disse: minha irmã, deixa eu olha aqui para mim. Você é ovelha minha mesmo? É, minha irmã? Acho que você está na igreja errada. Você não é minha ovelha, não. Me diga uma coisa: a senhora tem saúde mais ou menos? Tenho, pastor, tenho. Tem 2 braços? Tenho. Levanta. Levantou. Bom. Tem boca? Estou vendo que tem. Fala porque estava falando comigo, né? Amém. Tem 2 pernas? Tenho, pastor. Não é muito forte, mas tenho. Amém. Tem coragem para trabalhar? Tenho, pastor. A senhora tem um Deus que tira o necessitado do monturo e faz assentar a roda dos príncipes? Eu confio demais no meu Deus. Pois crie vergonha na cara. Crie vergonha nessa sua cara. Sabe o que a senhora faz? Me diga o que a senhora gosta de fazer. Pastor, eu gosto de fazer tapioca. Pronto. Então pega uma mesa, faz 2, 3, 4, 5 tapioca. Se a senhora não puder, eu lhe ajudo no começo. Não, eu posso. Coloca lá. Diz para Deus: Deus, em nome de Jesus de Nazaré, essa mesa de tapioca aqui é para quebrar toda a humilhação. Fala para Deus, minha irmã. Apresenta ela a Deus. Tudo bem. Passou 1 mês, 2 meses, 3 meses. A dor tem a ressignificar a sua história. Pastor do céu, pastor. Oi, minha irmã. Tudo em paz?
tudo em paz. Pastor, está uma bênção. Minha venda de tapioca, ó, está uma bênção. Você é mesmo, irmã? Tá, pastor. Pastor, o senhor não acredita. Isso que foi, minha irmã? Pastor, eu comecei vendendo poucas tapioca e garrafinha de café. Pastor, pastor, foi de Deus, pastor. Foi mesmo que foi, minha irmã. Ainda hoje eu me arrepio contando essa história. Pastor, ó, eu vou dizer uma coisa para o senhor. Deus é muito bom, né, pastor? É, até onde eu sei, realmente Ele é. E principalmente para os que agem pela fé e que não vivem com desculpa. É mesmo. Pastor, naquele dia eu fiquei com tanta raiva do senhor. Eu até pensei, sabe de uma coisa? Isso não é pastor, não. Como é que pode? Eu fiquei tão chateada com o senhor, pastor. Fiquei com tanta raiva. Mas depois eu pensei, Ele não me deu o conselho para o mal. Ele me mostrou uma saída. E não custa nada acreditar. Pastor, eu comecei a fazer minhas tapioquinhas. Pastor, olha, os primeiros dias não foi bom, não. Nem primeiro, nem segundo. A primeira semana foi horrível. Mas eu disse, não, como um homem de Deus falou, eu vou tentar, continuar tentando. Pastor, com uns 10 dias mais ou menos, o senhor me acredita que colocaram uma parada de ônibus na porta da minha casa, pastor? Pastor, e dá tanta gente na porta da minha casa esperando o ônibus. Pastor, a partir de 4h30 da manhã já tem gente na porta da minha casa. Pastor, esse povo sai de casa sem merendar, pastor. Pastor, o que é que eu faço? Ora, quando dá 4:15, já estou com a minha tapioquinha feita bem quentinha na porta da minha casa, na minha mesinha. Pastor, para resumir a conversa, pastor, estou pagando o meu aluguel, estou fazendo o meu mercantil, ainda estou ajudando o meu filho financeiramente. É mesmo, irmã? É. E a senhora trouxe mesmo uma tapioquinha para mim provar? Pastor, esqueci. Disse, mas a senhora é moleca de samambaia mesmo, né? A dor, uma vez que você encara com os bons olhos, ela tem a ressignificar a sua história. E aí? Você é quem vai escolher se você vai continuar com a vida que está, ou se você vai ressignificar a sua história. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus. Vamos nos colocar de pé, para a glória de Deus.